lábios dele sejam lábios, Senhor, de vida, lábios de palavra de vida nessa casa, em nome de Jesus. Continue sendo. Usa ele nessa noite, Senhor, para a tua vontade, pelo teu querer. Abençoa a casa dele, esconde ele em ti, esconde a sua família, esconde Josiane em ti, também seus filhos, Senhor, na tua presença. Guarda ele na saída, na entrada, Senhor, seja com ele, Pai. Dá saúde plena e graça sobre graça. Dá cada vez mais o seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Então, irmãos, vamos para a palavra. Os irmãos estão preparados aí com as Bíblias nas mãos, com as espadas? Amém? Vamos ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 16. Acho que já está até aqui, né, na TV. Eu vou ler aqui pela TV. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Amém? Um outro versículo que eu quero ler é Efésios capítulo 5, versículo 32. Efésios 5, 32. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Na minha tradução disse, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Amém? Amém. Irmãos, nessas últimas mensagens, o pastor Samuel tratou sobre propósito, os irmãos lembram? Sobre propósito e sobre o reino, né? Foi reino ou religião, né? E eu queria falar de algo que tem tudo a ver, né? Que na verdade é a expressão desse reino, né? Como ele se expressa para nós aqui. Pelos textos, se os irmãos perceberam bem, o que tem em comum entre os dois textos é justamente o quê? A igreja, né? Falou lá sobre, grande é esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Amém? Então eu queria falar um pouco sobre a igreja. Amém? Amém. O que me motivou, irmãos, falar sobre isso? Porque a gente pode imaginar assim, puxa, irmão, falar sobre igreja, né? Algo tão batido, tão simples, né? Parece muito fundamento, né? Falar sobre a igreja. Quando a gente passa por problemas, dificuldades, seja na igreja, seja na nossa vida pessoal, a nossa tendência geralmente é o quê? É ir para a palavra e tentar ver o que ela, né, nos traz, quais os ensinamentos, os princípios que tem para a nossa vida. E ultimamente eu estava refletindo muito em 1 Coríntios. Né, se os irmãos se recordam, eu acho que é a carta que Paulo mais trata problemas na igreja. Não é verdade? Problemas bem práticos, assim. E de certa forma, foi até bom que Corinto, né, que aquela igreja de Corinto tivesse passado por aqueles problemas. Foi até bom para nós hoje, né? Porque essa carta chegou a nós hoje, por quê? Porque Paulo tratou os problemas de uma igreja problemática. Se ele não tivesse escrito aquela carta para tratar aqueles problemas, nós não teríamos a quantidade de instrução em relação a problemas semelhantes que temos hoje nas Escrituras. Amém? E aí, eu meditando, né? 1 Coríntios, eu disse, puxa, tem muita coisa a ser tratada, né? Em 1 Coríntios, fala de vários problemas ali tratando. Só que aí, eu comecei a meditar em 1 Coríntios, e
me veio um sentimento. Não, antes de falar dos problemas, de tratar problemas, tem que se falar, né, problemas na igreja, tem que se falar de o que é a igreja. Eu disse, não, então vamos começar pelo que é a igreja. Só que aí eu comecei a meditar sobre o que é a igreja, e aí me veio o sentimento de que antes de eu falar sobre o que é a igreja, eu deveria falar sobre os fundamentos da igreja. Amém? Então fui dando passos atrás, e eu vou fazer uma breve exposição sobre a questão do fundamento da igreja. Amém? E, irmãos, né, a igreja é algo que se fala muito. Eu lembro de Filipenses capítulo 3, versículo 1, que Paulo fala assim: irmãos, a mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu fale sempre, né, escreva sempre as mesmas coisas. Amém? Então tem muito assunto que a gente precisa estar, sim, sendo reforçado periodicamente, porque são assuntos centrais da nossa fé, daquilo que nós defendemos, amém? Do Evangelho, amém? Da palavra de Deus. Então, irmãos, primeiro, esse texto que nós lemos de Mateus 16, 18, ele é, irmãos, a primeira menção na Bíblia da palavra igreja. Não sei se os irmãos perceberam isso, mas a primeira vez no Novo Testamento que aparece essa palavra é justamente no primeiro texto que nós lemos. Amém? E qual o contexto dessa passagem? O contexto está aqui em Mateus, né, 16, a partir do versículo 13, que Jesus diz, que está escrito assim: indo Jesus para as regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Então, na verdade, o que Jesus queria saber não era o que os outros diziam, né, o que os outros achavam que ele era, mas o que os discípulos, né, acreditavam que ele era, quem ele era. Porque assim, irmãos, o que tem de entendimento, de compreensão de quem é Jesus por aí é variado. Perguntar para fazer uma pesquisa aí no mundo aí em geral, se perguntar quem é Jesus para você, vai ter milhares de respostas, desde um grande profeta, um grande sábio, um grande mestre, até aquilo que é verdadeiro sobre Jesus. Resposta erradas existem várias, mas certa só existe uma. Amém? E aí Jesus pergunta, né? E vocês, o que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro dizendo: Senhor, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Então para ele ter aquela revelação, irmãos, foi algo vindo do céu, porque ninguém poderia olhar para aquele homem, um carpinteiro lá de Nazaré, e achar que ele seria o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Só se Deus o revelasse. E isso a gente imagina que foi um momento aqui, um relance de Pedro, mas eles já estavam aqui, esses discípulos, com Jesus ali, por 3 anos praticamente ali, caminhando e aprendendo e vendo o Senhor Jesus fazer milagres e muitas coisas, para chegar nesse ponto e dizer assim: tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Quantas vezes a gente não passa anos também, né, falando para algumas pessoas sobre o Senhor, até que um dia ela crê, Ele é o Senhor. Amém? E olha só, o que essa revelação, né? Qual o resultado dessa revelação de entender quem Jesus é? Qual o resultado disso? Olha só, continuando aí no versículo 18, Mateus 16, 18, diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o resultado
de eu ter uma visão correta do Senhor Jesus, de entender que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo encarnado, qual o resultado disso? O resultado disso tudo é o quê? A igreja. Tu é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando sobre essa revelação de quem eu sou, né, de quem Cristo é, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja, a edificação da minha igreja, depende de entenderem quem eu sou. Então, quando entendemos quem é o Senhor, nós poderemos, então, ter a edificação da igreja. Entendeu? Quão precioso é isso? E sabe por que Jesus morreu? Sabe pelo que Ele morreu? Pela sua igreja. Então, se Ele deu a sua vida, se Ele morreu pela igreja, qual deve ser o nosso sentimento em relação à igreja do Senhor? Se foi justamente por ela que Ele morreu? Olha só, lá em Gênesis tem uma bela ilustração, né? Paulo usa Adão e Eva como figuras de Cristo e da igreja. E lá tem a passagem lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, né? E diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, né? Que seja idônea, que seja apropriada para ele. E aí diz que fez cair um profundo sono sobre ele. E abriu a sua costela, né? Ao seu lado, tirou uma costela e fez a mulher. E levou para Adão e ele disse, essa finalmente é ossos dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Olha só, e isso é uma bela ilustração da igreja. Lembra que Jesus na cruz lá, o Evangelho de João relata, que quando os soldados chegaram lá para terminar de matar os prisioneiros que estavam crucificados, eles quebravam as pernas, né? Só que quando Jesus chegou em Jesus, viram que ele já tinha morrido. E aí não quebraram a perna dele para se cumprir, que o cordeiro ali do Pascal, ele não poderia ter nenhum osso quebrado, né? Mas ele com a lança, o soldado com a lança, feriu o lado do Senhor. E dali jorrou sangue e água. Ou seja, aquilo que aconteceu com Adão, né, em figura para gerar a esposa dele, é o que acontece com Cristo para gerar a igreja. Ou seja, seu lado foi partido, ele teve que experimentar a morte, aquele profundo sono de Adão prefigura a morte de Cristo. Então, Cristo morreu para quê? Para edificar a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Amém? E, então, irmãos, o entendimento que temos a respeito de quem é Cristo determina se somos ou não seu povo. Nós fazemos parte da igreja, do povo de Cristo, à medida que a gente entende quem é o Senhor, quem é Cristo. Amém? Então a revelação de Cristo nos leva à revelação da igreja. Amém? Cristo morreu pela igreja. Amém? Então, irmãos, olha só, vou ler mais alguns versículos aqui para nos clarificar isso que nós temos falado. Efésios capítulo 2, versículo 19. Tá? Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, Paulo escrevendo para os irmãos de Éfeso, né? Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, qual é o fundamento aqui da igreja, né? Paulo fala aqui da família de Deus, do edifício de Deus, né? Paulo fala que os irmãos estão sendo edificados, né? Como um edifício de Deus, e esse edifício está sustentado pelo um fundamento, que é o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas, que é Cristo Jesus, a pedra. Então, o fundamento da igreja, irmãos, é Cristo. Nós temos a igreja porque temos Cristo, porque é o resultado de crermos em Cristo, amém? Nele todo edifício bem ajustado cresce para o seu
para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntamente com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E em Efésios, inclusive, o segundo versículo que nós lemos na introdução diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Cristo morreu por essa causa. Amém? Mas, irmãos, o que é então a igreja? O que é a igreja? Irmão Solimar, isso é uma pergunta mais simples. Todos nós sabemos o que é a igreja, né? Mas mesmo assim eu quero reforçar. Amém? Olha só, eu quero dizer primeiro o que igreja não é. O mais básico que talvez vocês vão dizer, não precisava nem falar isso, irmãos. Mas igreja não é uma construção, não é um prédio. Nós, por cultura, né, por tradição, a gente fala, quando vai vir aqui para o prédio, vai dizer, vamos lá na igreja, né? Eu estou indo para a igreja. Às vezes não tem nenhum irmão aqui, vai fazer só a faxina aqui no prédio. Eu vou lá na igreja, vou limpar a igreja, né? Biblicamente, não está certo, né? Mas tu vê que a gente, até nessas pequenas coisas, a gente pode estar tendo inconscientemente um conceito sendo distorcido na nossa cabeça, né? Então, igreja não é construção. O que igreja também não é? A igreja não é uma instituição religiosa. Não é um CNPJ. Não é uma pessoa jurídica, né? Igreja não é uma instituição. Não é um clube social. Porque se um lugar que eu vou, ou um grupo para que eu pertenço, que é só para eu me entreter, ser ali, só ter benefícios para mim pessoalmente, é só um clube, né? Para me desfrutar, ter alegria, é só um clube. Não é um clube social também. Amém? Então, o que é a igreja? Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20. Aqui, Paulo falando sobre o poder que Deus exerceu de ressuscitar Cristo dentre os mortos, né? Ele fala, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Além de ser a sua noiva, também é seu corpo. Amém? Ora, vocês, 1 Coríntios 12, 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém? Então, quem é a igreja? Todos os verdadeiramente salvos, ou seja, que reconheceram que Cristo é o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Amém? Esses são a igreja. E é tão interessante, irmão. Sabe o que significa a palavra igreja? No original grego, vem da palavra grega eclésia, né? Mas o que significa eclésia? De uma maneira muito simples. Sabe o que significa? Assembleia, reunião. Esse é o significado. A etimologia da palavra é que é ek, chamados, né? Eclésia para fora, né? Aliás, é o contrário, né? O ek é o chamados e o eclésia... Eclésia, chamados para fora. O eclésia que é o chamados. Tá? Então, etimologicamente. Mas a palavra em si, no grego ali, ela simplesmente descrevia uma assembleia. Né? Simplesmente. Inclusive, em alguns textos da Bíblia, em Atos, ela é traduzida em um outro contexto que não está falando da igreja de Cristo. Né? Olha aqui, Atos 19, 32. Quando... Lembra que em Éfeso, o povo lá, os ourives, né, o pessoal que fazia as estátuas lá das deusas, de Diana, ficaram com raiva de Paulo,
lá porque pregava e eles estavam ficando sem a fonte de renda deles. Pessoal, Paulo pregava que era idolatria, né? Aqueles deuses feitos por mãos humanas. Eles se revoltaram, teve um tumulto lá. E aí no versículo 32 do capítulo 19 de Atos diz assim: uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. Essa palavrinha assembleia aí, sabe qual é no original grego? Eclésia. Tá? Então, o que significa eclésia? Assembleia, reunião, né? Um grupo de pessoas, de maneira simples, é isso. Né? Assembleia. Inclusive, só tomando como exemplo, não como crítica, né? O nome, né? Assembleia de Deus é uma redundância, né? Igreja, Assembleia de Deus, porque igreja é Assembleia, aí vem a Assembleia, né? Então, Assembleia é Assembleia de Deus. É só tomando como exemplo, né? Porque nós também temos a redundância, né? Aba, pai. É pai, né? Então, é para reforçar. Amém? Então, irmãos, nós temos o quê? Nós temos a igreja. E aí, uma pergunta que eu fiz, inclusive, para os adolescentes lá no nosso grupo lá. Quantas igrejas existem? Eu pedi para eles escreverem no papel, né? Dei um papelzinho para cada um. Quantas igrejas existem? É uma pegadinha, né? Essa pergunta, né? Porque existe uma só igreja. E existe várias igrejas. Quando eu falo em um certo sentido, é uma só. Quando eu falo em outro sentido, são várias. Por exemplo, quando Jesus disse: eu edificarei as minhas igrejas. Foi isso? Não. Ele falou no singular. Eu edificarei a minha igreja. Então existe uma só. Mas Paulo pega e vai escrever aos irmãos da região da Galácia. Ele diz assim, não falar eu, Paulo, tal, as igrejas da Galácia. Aí eu pergunto, está certo quem? Jesus ou Paulo? Jesus falou no singular, Paulo falou no plural. Quem está certo aí, afinal de contas? Existe uma só ou várias? Ambos estão certos. Por quê? Porque em aspectos diferentes. Quando eu falo da igreja singular, eu estou falando da igreja universal. Não universal lá a denominação, mas no sentido de a igreja de todo, né, todos os irmãos, o povo de Deus de todas as épocas e de todos os lugares. Universal nesse sentido. Então essa é a igreja, que é uma só, o corpo de Cristo. Mas esse corpo se expressa em cada localidade, naquelas assembleias locais, onde os irmãos de fato se reúnem, vivem, fazem a obra do Senhor. E aí nós temos a expressão dessa a igreja, como em cada localidade as igrejas. Então Paulo escreve as igrejas da Galácia, porque Galácia era uma região grande, onde havia várias cidades. E em cada cidade, ou seja, uma assembleia, um grupo de irmãos. Cada cidade tinha um grupo de irmãos. Então, cada cidade tinha o quê? Uma eclésia, uma igreja. Amém? E aí uma pergunta bem, assim, que é um assunto que é muito falado, né? É possível ser cristão sem igreja? Será que é possível? Olha só. Em Efésios, capítulo 3, 17, diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Cristo. Aqui fala, com todos os santos. Amém? Então, um cristão sem igreja é como uma pessoa sem família, é como um estudante sem escola, é como um soldado sem exército, é como um time de futebol. Aliás, um jogador de futebol sem time. Tá? Por quê? Porque o Senhor nos chamou para comunidade. Eu edificarei minha igreja. Quando você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, você se torna parte dessa comunidade. E Ele nos chamou para viver em comunidade.
Amém? Então não dá para dizer, irmãos, que eu amo o Senhor, mas odeio a igreja. Já imaginou tu dizer para uma pessoa, né? Olha, eu te amo, mas a tua mulher eu odeio. Já imaginou? Então se tu disser, Jesus, eu te amo, mas eu odeio a igreja, tu está dizendo, olha, é como tu dizer para uma pessoa, eu te amo, mas eu odeio tua esposa. Olha só que Jesus falou para Pedro, né, depois que ressuscitou, numa conversa de Pedro ali, Jesus disse assim, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacentas as minhas ovelhas? Né? Então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor? A igreja. Então, irmãos, será, né, como tem sido a nossa atitude para com a igreja? Será que nós temos dado o devido valor àquilo, né, que Cristo morreu, pelo qual aquilo Cristo morreu? Ou a gente age para com a igreja como algo que não tem valor, né? Às vezes damos mais valor ao nosso trabalho. Chegamos pontualmente, né, no trabalho, mas nos compromissos da igreja, não. Não tem importância. Amém? E dentro desse ponto, irmãos, queria chamar a atenção para uma coisa. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Só que Ele nos chamou para ser cooperadores nessa edificação. Amém? Ele nos chamou para cooperar nessa edificação. E aí nós temos uma grande responsabilidade, que é o quê? É estar usando as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso tempo, os nossos recursos para a edificação dessa grande obra do Senhor. Amém? Cada um, Deus capacitou com dons e habilidades que devem ser colocados em disposição a trabalhar na obra do Senhor, na edificação da igreja do Senhor. Então, quando pregamos as pessoas, né, para que elas reconheçam Jesus como um filho de Deus, do Deus vivo, se sejam anexados, agregados a esse corpo, o que estamos fazendo? Edificando a igreja. Quando ajudamos aqueles que já se converteram a crescer na fé, a se tornar maduros, a também serem habilitados a trabalharem, a exercer os seus dons, nós estamos o quê? Edificando a igreja. Amém? Então nós temos uma grande responsabilidade, como cristãos, e principalmente aqui, como cristão que já tem uma longa caminhada, de estarmos o quê? Realmente empenhados na edificação que o Senhor Jesus começou. Amém? De edificar a noiva do Cordeiro. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim, Efésios 4, 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós. Então todos nós temos a medida do dom de Cristo. E para que é isso? Continuando a leitura, diz assim, por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? O que quer dizer? Ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com que? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual o fim de que cada um tenha o dom? O fim é a edificação do corpo de Cristo. E qual o fim aqui? Aqui tem os 5 ministérios, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, que são usados para capacitar os santos, para que os santos sirvam e para que os santos edifiquem a igreja. Olha só. Não é que esses irmãos vão fazer tudo na igreja. Ah, não, quem tem que fazer? Quem tem que evangelizar? O evangelista. Quem tem que ensinar? É o mestre. Não, quem tem que apacentar, cuidar? O pastor.
Não, quem tem que profetizar, encorajar é o profeta. Quem que tem que fundar a igreja? O apóstolo? Não, é a igreja. Esses ministérios, eles capacitam a igreja para desempenhar todas essas funções. Os santos devem evangelizar. Os santos devem ensinar. Os santos devem profetizar. Os santos devem fundar, abrir, plantar igrejas. Os santos devem apacentar, cuidar uns dos outros. Os santos, aqui diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para que a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como criança, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Amém? Então, se nós tomarmos a nossa responsabilidade como cristãos, qual o resultado vai ser? Vai ser isso aqui, uma igreja madura, uma igreja que os membros não são levados por ventos de doutrinas. Amém? Mas nós temos que ter no nosso coração a plena consciência do que é a igreja aos olhos de Cristo. Entender que Ele morreu pela sua noiva, pela igreja. Então, será que nós podemos tratar com desleixo essa obra? De maneira nenhuma. Os corações salvos por Cristo, inevitavelmente, vão ter a disposição de servir os que são de Cristo. Amém? E aí a gente pode dizer, né? Mas a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, ou não tem aquilo. Falta isso aqui na igreja, não. Uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade de trabalho. Está aí. Quer servir no corpo de Cristo? Está aí. Né? Se prontifica. Está faltando? Seja a resposta. Seja a pessoa que vai preencher aquela brecha. Amém? Então nós temos que aprender a servir ao Senhor desde cedo. Né, Júlia? Aprender a servir o Senhor. A cooperar para essa obra também. Amém? E é interessante, né, que a gente tem que dispor os nossos dons, né, para serviço do Senhor. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, 1 Timóteo 4, 14, Paulo, falando para Timóteo, né, diz o seguinte: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Não seja negligente. Não enterre os dons. Não enterre, use, faça uso. Se o Senhor te deu, é para fazer uso. Amém? E nossa responsabilidade, já desde quando nos convertemos, é estar diante do Senhor, buscando diante dele: Senhor, qual a minha função, qual o meu dom? E alguém pode perguntar: não, mas é tão difícil isso, como é que eu vou saber? Deus me dizer. Se envolve no serviço, tu vai encontrar rapidinho. Se envolve. Tem necessidade aqui, trabalha, faz, serve com as crianças, serve no louvor, vai aprender o instrumento, se envolve na igreja, na diaconia, vai encontrar o teu lugar que tu vai te encaixar, ele diz assim: eu tenho um dom para isso. Vai ter um lugar. Amém? E em 2 Timóteo 1,6, Paulo continua falando para Timóteo, né? Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo falou para não ser negligente com o dom. Aqui Paulo, reavive esse dom. Esse dom está aí, mas está apagando. Reaviva o dom. Não deixa o dom se apagar. E tem muitas coisas que pode fazer o dom apagar, né? Tem muitas coisas. Uma vida indiferente. Uma vida de pecado. O mundo pode fazer apagar, né? Trabalho, tem que dar conta das questões, pode fazer o dom esfriando, apagando.
a superficialidade, não se dedicar à palavra. Então tudo isso e o oposto, né, vai fazer o dom reavivar, claro, né? Então se a gente tem uma vida de consagração, de humildade, de mansidão, tem um coração realmente dedicado à palavra, se tem uma vida de oração, esse dom vai o quê? Aflorar, né, avivar. E uma boa maneira de a gente não deixar o dom apagar e fazer com que realmente ele queime mais, é estar junto com os que estão queimando. Olha, não se isolar, né? Estar junto com os fogos. Olha só, tem um Provérbios, né, que fala que o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? Então, isolamento sempre é prejudicial na vida do cristão. Amém? Porque a igreja é a assembleia, é ajuntamento. Amém? Se a gente não gosta de pessoas, tem que pedir para o Senhor mudar o coração, porque a obra do Senhor envolve pessoas. Amém? Eu sou uma pessoa naturalmente mais fechada, retraída, não sou muito de povão, mas eu tenho o quê? Que amar a igreja do Senhor e tenho que me envolver. Amém? E olha só, e mesmo, né, como os cristãos mais novos, a Júlia, que não estão, vamos dizer assim, ativamente trabalhando, já tem que estar ativamente se preparando. Porque quando Deus vai te usar, é porque tu já se preparou. Né? Quando vai de uma obra muito especial, que vai ser usada de uma maneira especial, é porque tu já plantou há muitos anos essa preparação. Não fica esperando, uma hora Deus vai me usar. Não. Te prepara o coração, dedica, né, a vida de consagração, oração, entendimento dos propósitos da palavra de Deus, e esses anos de preparação vai ser a base para que Deus possa te usar de um modo especial. Amém? Então Deus nos dá ferramentas. Não é uma obra, a gente não está falando de uma edificação. É o quê? Edificação, em outras palavras, mais comum é construção, né? É uma construção. Então, numa construção, nós precisamos usar ferramentas, né? Serrote, quer dizer, hoje não é serrote, mas é maquita, né? Serra elétrica, furadeira, pá, martelo e várias outras coisas. E nós temos à nossa disposição as ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós trabalharmos. Que são o quê? Nossos dons, nossas habilidades. Amém? Amém? Então nós temos que ter a disposição de fazer o uso dos nossos dons. Uma ferramenta, se ela ficar parada, ela não tem utilidade. Amém? Só que, além das ferramentas, existe também os materiais empregados nessa edificação. E aí a gente precisa, que é um outro ponto agora, escolher bem os materiais. Amém? Então nós temos a nossa responsabilidade de fazer uso das ferramentas que Deus nos dá, os dons e habilidades, e nós temos a responsabilidade de escolher bem os materiais que nós vamos usar na edificação. Onde é que está isso, nosso Alimar? Abra aí 1 Coríntios capítulo 3. Lembrando, né? A igreja é um edifício em obras. Já entraram dentro do edifício em obras? De algo que está sendo construído? Já viram como é que é? A gente às vezes vai para a igreja querendo entrar naquele salão com porcelanato bonito, as paredes bem pintadas, né? Com tudo muito bem ornamentado. E aí quando chega na igreja e vê aquela construção em obra, muitos se decepcionam. Eu não imaginei que a igreja é assim, que tinha todos esses problemas. Irmãos, a igreja é uma construção em obras. E tu foi chamado, você foi chamado para ser um trabalhador nessa construção. Como é que tu queria chegar e achar um piso no porcelanato? É você que vai colocar o piso de porcelanato. É você que vai pintar as paredes, que vai botar a encanação, fazer a fiação elétrica. É vocês. Somos nós. Amém?
Então nós temos as ferramentas e nós precisamos escolher os materiais corretos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Paulo diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Lembra que a gente falou que o fundamento, né? O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, ele é o fundamento. Aqui Paulo reforça, ele diz: olha, eu lancei o fundamento, que é Cristo, ninguém pode pôr outro. Mas, acima desse fundamento, que é o baldrame, né? Cada um tem a responsabilidade de edificar sobre ele. Cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo proverá qual a obra de cada um. Então, temos as ferramentas, os dons e habilidades. Agora, temos que escolher os materiais para edificar. Pode ser ouro, pratas ou pedras preciosas, ou outro grupo, madeira, feno e palha. O que divide esses materiais? O que vai provar esses materiais? O fogo. Aqueles que queimam e aqueles que não queimam. Essa edificação tem que ser a prova de fogo. Tudo nessa edificação tem que ser a prova de fogo. Nem o telhado pode ter madeira. Né? É tudo, nem palha. É tudo a prova de fogo. Porque essa edificação vai ser provada pelo fogo. É uma edificação que não vai precisar de bombeiros. Amém? E, olha só. Mas o que é? Ouro, prata e pedras preciosas. E o que são? Madeira, feno e palha. O que são? Muitos já fizeram, né, estudos aqui elaborados de procurar em toda a Bíblia o que fala de ouro, toda a Bíblia o que fala de prata, mas eu queria simplificar nessa noite. Esse texto está onde? Está na carta de 1 Coríntios, certo? E 1 Coríntios vem tratar de quê? De problemas na igreja. Olha só, a gente pode ver que no capítulo 1 já começa, tratando sobre o quê? Divisão. Fui informado pelos da casa de Clói de que há divisão entre vocês. Refiro-me ao fato de uns dizer eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Paulo, e outros eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foste vós batizados em nome de Paulo? Né? É isso, está tratando de divisão. Aí depois, mais na frente, capítulo 5, vai tratar de moralidade. Eu estou ouvindo que há no meio de vocês moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Olha só. Vai mais para frente, vai tratar de desavença entre os irmãos. Olha, tem irmãos que estão levando outro irmão na justiça. Será que não tem nenhum sábio no meio de vocês que julgue essa causa? Vocês precisam levar diante dos ímpios, desavença. Aí, vai tratar sobre a ordem do culto, já lá mais para frente, né? Sobre a bagunça, né? Olha, quando alguém profetizar que seja 2, 1, quando muito 3, e haja, né? Quando um calar, outros volte. Tratando-se de línguas, fale 2, quando muito 3, e haja intérprete, se não tem intérprete, fica calado, e tal, tal. E vai colocar uma ordem. Aí tem aquele famoso versículo, né? Seja tudo feito com ordem e decência, né? E capítulo 15, vai tratar de quê? Erro doutrinário, o entendimento errado que eles tinham em relação à ressurreição. Vai falar capítulo todinho em relação à ressurreição. Erro doutrinário. Isso aqui eu só estou pincelando, né? Tem vários outros pontos. Ajuste na Santa Ceia. Tinha irmão se embriagando no momento da celebração da ceia. Então, tudo isso é o quê? Essas coisas que eu citei são o quê? Madeira, feno e palha. Então, se eu estou edificando em divisão, se eu estou edificando em desavença, se eu estou edificando em erro, baseado num erro doutrinário,
Eu estou edificando com madeira, feno e palha. Já imaginou outro dia dedicar toda uma vida trabalhando, usando ali suas ferramentas, para edificar algo que num instante veio o fogo e leva tudo? E destrói tudo? Dizer assim, puxa, eu estava edificando, usando os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, o meu recurso, mas com material errado. Então nós precisamos edificar com os materiais corretos. Amém? Então, há duas maneiras de edificar: com madeira, feno e palha, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Há duas maneiras de edificar: com unidade ou com divisão, com santidade ou com imoralidade, com amor ou com contenda, com ordem ou com desordem, com reverência ou com reverência, né? Ou baseada no erro ou na verdade. Fiz um resumo da carta de 1 Coríntios, né? Então, existem essas duas maneiras que nós podemos edificar. E olha que aquela igreja, Paulo diz assim, ó, não falta para vocês nenhum dom. Não falta para vocês, vocês têm todo o conhecimento, toda a palavra, e não falta nenhum dom. Mas, ou seja, eles tinham todas as ferramentas, todas as habilidades, mas estavam escolhendo os materiais errados. Amém? Eu lembro até que o pastor Samuel falando dessa questão, né, que nós temos que edificar em unidade, que é o primeiro ponto, né, que Paulo fala na carta 1 Coríntios, né, é sobre unidade. Vou até abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1. Olha só, irmãos, esse aqui é o primeiro ponto, né, para a gente não edificar com madeira, feno e palha. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que não batizei, por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Então, primeiro ponto da carta de 1 Coríntios, para não edificarmos com madeira, feno e palha, é não edificar em divisão. Eu lembro que o pastor Samuel, até numa das mensagens, falou assim: o maior problema da igreja hoje se chama denominacionalismo, né? Não foi, não? Teve uma mensagem que o pastor falou isso. Já imaginou se o povo de Deus, que está espalhado por essa terra, enxergasse isso, que somos um em unidade, e trabalhasse junto pelo progresso do Evangelho? O poder que isso seria? Então, se nesse nível macro houvesse essa unidade, irmãos, gente, seria
esplendoroso, né? Ninguém iria barrar o que a igreja poderia fazer. Mas essa unidade começa aqui no nível micro, entre nós, na nossa comunidade. Amém? A igreja, né, lá no início, né, em Atos, a gente vê a igreja gloriosa lá, e não havia essa divisão, né? É tão interessante se chegasse para Pedro, Paulo, qualquer um deles perguntasse, de que igreja você é? Seria uma pergunta meio sem sentido para eles, né? Como assim, de que igreja? Eu sou da igreja. O máximo é falar da igreja de Cristo, né? Da igreja de Cristo. Existe alguma outra igreja? Então, não tinha, né, essa questão, um rótulo sobre cada um dos irmãos. Mas isso veio o quê? Depois a igreja descambou para institucionalização, né? Ali diante do Império Romano. E aí se criou uma instituição, que foi a Igreja Romana, né? Igreja Católica Romana. Porque antes dela, em Atos, era a Igreja Católica, no sentido puro da palavra, ou seja, católica de unidade, de universal, né? E depois passou a uma igreja institucional. Era uma igreja do mundo, na verdade, porque era uma instituição mundial, praticamente, né? O Império Romano. Era a igreja do Império. Depois, na Reforma Protestante, surgiu-se as igrejas nacionais. Deixou de ser a igreja, né, do mundo para ser a igreja nacionais. Surgiu a igreja anglicana na Alemanha, aliás, na Inglaterra, a igreja luterana na Alemanha, e surgiu-se as igrejas nacionais. E depois surgiu os grupos independentes, né? E aí que deu origem aos grupos denominacionais, ou seja, começaram a criar grupos em torno, geralmente, de uma verdade, né? De um dogma. Batista, por causa do batismo, né? Presbiteriano, por causa da forma de governo, e pentecostal, e assim foi indo, né? E hoje está o quê? Uma salada, que nós vemos aí, né? Mas nosso coração não pode ser esse. Nosso coração tem que ser de unidade, corpo de Cristo, promover, né, essa unidade. Porque isso não é algo novo, isso é retornar ao princípio, ao início. Né? É como se, olha, eu creio no batismo, mas eu não preciso me chamar de batista por causa disso, né? Eu creio no Pentecoste, nos dons, no batismo com o Espírito Santo, mas eu não preciso ser o pentecostal. Eu creio num governo de presbíteros sobre a igreja, mas não preciso ser o presbiteriano. Né? Ter rótulo que nos defina aqui, que nós lemos era por nome de grandes homens, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E hoje em base em uma doutrina também tem divisão, né? Eu sou de... Vocês já tem na cabeça os nomes aí, tudinho, né? Sou disso, eu sou de fulano. Mas o nosso coração tem que ser de voltar a essa unidade. Mas essa unidade macro começa onde? Aqui. A unidade micro. Amém? Então, irmãos, que essa palavra possa nos encorajar a sermos mais diligentes, edificar com os nossos dons, não deixando apagar, e mais edificar com os materiais corretos. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos, queria dedicar esse culto, primeiro a Deus, né? É claro. E a esses 30 anos de casamento, meio da Regina, amém? E a gente quer receber a oração de vocês, aleluia? Solimar aqui, os irmãos são casados. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, um pouco da nossa história, está sendo gravado. E, irmãos, não vou poder falar em 3 minutos, que é 30 anos, uma história muito grande, né? Então, a gente se conheceu com 16 anos de idade, eu e a Regina, amém? Quando eu me converti, ela tinha chegado de Santarém, e a gente se conheceu lá na Igreja Batista, nos Batistas. Lá na Igreja Batista, uma igreja muito simples, e ali a gente se apaixonou, irmãos, sabe? Eu apaixonei por ela apaixonou por mim, e a gente recebemos uma palavra naquela época, que era uma palavra sobre santidade, e aí a gente não queria namorar como todo mundo namorava, né? Sim, então a gente resolveu se consagrar
ao Senhor, e essa consagração durou mais ou menos uns 2, 3, 4 anos da nossa vida, que nós éramos jovens, né? E aí passamos por alguns grupos, né? E fomos muito mantendo a santidade, graças a Deus, diante de Deus, respeito e santidade. Seguimos alguns princípios importantes do nosso namoro, importantes aos jovens ouvirem aí, né? Que era pedir aos pais, aos pastores, né? E a gente andou debaixo dessa bênção, graças a Deus, o Senhor nos guardou muito. Quando foi em 1994, irmão, quando foi em 93, eu passei no concurso público. Em 94, com um ano, aí a gente resolveu casar, amém? E ali começou a nossa história. E nessa história todinha, Solimar, a gente tem uma caixa praticamente cheia de cartas, né? Hoje a gente tem celular, a gente manda uma cartinha, manda uma mensagem para o celular, e às vezes homens principalmente, pararam de ter esse romantismo, né? De escrever carta. Eu ainda gosto de escrever, irmãos, amém? Até hoje eu ainda escrevo umas cartas lá. E o meu exercício, esses 30 anos, que é pérolas, né? Pérolas, bodas de pérolas, né? O que acontece? Foi rever essas cartas. Então eu fiz um cronograma, né? Espalhei lá na minha mesa e comecei a rever essas cartas, né? E agora imagine, estou longe da Regina um tempão, um cara apaixonado, e aí fiquei revendo aquelas cartas, chorando e tal, e muitas cartas minhas, né? E algumas cartas dela também. E eu vou ler aqui um trecho de uma carta de 1990 para vocês, só um trechinho, amém? Nós éramos namorados ainda, amém? Eu estava internado no Hospital Belém, e tem um irmão, que é o pastor que eu vou ministrar a palavra lá no Santa Catarina, comprou essa carta aqui, o meu amigo de 30 e poucos anos, pastor da igreja Nova Aliança. Ele foi comprar, eu estava internado, né? Eu era líder dos jovens nessa época, e ele foi comprar um cartão, e ele comprou um cartão lindo, maravilhoso. Nesse cartão está escrito: não existe distância que possa diminuir o meu sentimento e o meu amor que sinto por você. O que significa isso? Esse amor por você. Aí dentro desse cartão, era todo dinâmico, né? Meio 3D, estava escrito, eu puxava um coraçãozinho e saía, né? Puxa um coraçãozinho e saía. Você está sempre no meu coração, eu não consigo esquecer-te. Aleluia! Então era esse daí. Escrevi outra carta para ela também. Aí eu dizia assim, porque quando a gente se conheceu, a gente falava que a gente ia ter uma filha chamada Rebeca, né? E eu a chamava de Rebeca. E eu dizia, minha Rebeca tão esperada, 1990, tão esperada, um dia vai chegar aos meus braços. E ela chegou, amém? Em 25/2/1995, eu escrevi um cartão que dizia assim, praticamente, primeiro ano de casamento, para alguém muito especial, muito especial. Um dia foi o mais feliz da minha vida. Foi neste dia, há um tempinho atrás, que nasceu a pessoa maravilhosa que viria completar a minha vida. A essa pessoa incrível, incrível. Ela escreveu para mim essa aqui, ó. E aí depois eu escrevi. Então tem muitas cartas aqui. Eu peguei trechos e mandei para ela um buquê de rosa, né? Eu e a Esté e a Rebeca fizemos uma arte aí, e a gente comprou um buquê. Eu comprei um buquê para ela daquela planta, daquela flores, como é que é? Girassol, né? E também, irmãos, paguei um jantar para ela. Disse, olha, tu vai jantar fora com a Esté. A Esté que se fez bem, né? no restaurante chinês lá. Em 2008 foi escrito: o amor nos fez descobrir todos os dias o quanto vale a pena estarmos juntos. Desejo para nós o melhor da vida, que juntos possamos realizar todos os dias. E aí vai, 91 e assim vai. E aí ela escreveu várias cartas, e agora eu escrevi uma carta para ela, né? Para que ela pudesse, o rapaz colocou uns cartões lindos, ele replicou isso aqui, fez uns cartões lindos lá. Eu disse, oi lindona, tô com saudade, filma aí, tô com saudade, tô com saudades de você. Eita, já se foram 30 anos de casamento.
Que estrada linda, maravilhosa, cheia de muitos momentos incríveis de amor. Sou eu escrevendo, tá, irmãos? Amor, honra e profunda admiração. Te amo. E você faz muita falta aqui, hein? Te amo na presença e na distância. Parabéns para nós, para nossas filhas, que são os frutos do nosso amor que Deus uniu. Coletei uns poucos das dezenas de cartas e cartões, meu e seu. A mente fez uma viagem para a nossa felicidade do passado, e vivermos nosso presente nos faz muito mais feliz ainda. Trintão de muito amor. Você é uma única mulher na minha vida, a mais incrível e extraordinária da minha vida. Seu amor, sua garra, sua força, sua busca incansável pelo eterno Deus e Pai me impressiona. Uma chama viva há mais de 30 anos. E é verdade, irmão. Te amo, meu amor e vida. Mais uns dias estaremos juntos aí no Paraguai e iremos para a convenção. Fique firme no Paraguai com nossa princesa Esther. Em abril nós vamos comemorar e passar juntos esse trintão, viu? Te amo, te amo, te amo. Te amo, saudades. Você gostou das flores e do jantar? Amém, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu queria que vocês orassem por nós, amém. Nós acreditamos no casamento, nós acreditamos, irmãos, no casamento, e nós lutamos com garra, e todas as garras, choramos por isso, para que os irmãos permaneçam casados, né, com seus filhos. Irmãos, eu quero ver vocês velhinhos aqui, velhinhos, né, ainda que mudemos de cidade um dia, velhinho, o Railton, Marcela, estou velhinho, né? Velhinho não, vai estar muito assim, né? Vai estar mais inteiro. Marcela também, você também. Quero ver vocês, irmãos, velhinho na fidelidade, amém? Então eu queria que vocês orassem por nós, amém? Amém. Vamos chegar aqui mais perto, pastor Samuel. E olha só, nós falamos sobre a noiva, né? A noiva do Cordeiro, e o casamento, ele é uma figura disso, né? De Cristo e a igreja. Então nós podemos glorificar a Deus, né? Porque cada casamento que permanece, né, em fidelidade, realmente diante do Senhor, é um símbolo de Cristo e da igreja. Amém. Senhor, nós como igreja, Senhor, nesse momento, oramos, Senhor, te agradecendo, Senhor, pela vida do pastor Samuel, pastora Regina, Senhor, te agradecendo, Senhor, por esse tempo, Senhor, que eles têm, Senhor, em união, Senhor, servido a Ti, servindo a Tua igreja, Senhor, e pedimos, Pai, ainda mais, Senhor, que Tu possa continuar, Senhor, realmente dando, Senhor, para eles graça, amor, Senhor, romantismo, Senhor, nessa caminhada, e muita força, Senhor, para juntos, Senhor, servirem, Senhor, na Tua obra, cumprir, Senhor, o Teu ministério, Senhor, na vida deles, e que eles possam continuar, Senhor, sendo, Senhor, essa figura realmente, Senhor, de Cristo e a igreja, Senhor. Nós como igreja, Senhor, reunidos, Senhor, nessa noite, abençoamos, Senhor, a vida, Senhor, do pastor Samuel, que está aqui, Senhor, e a vida, Senhor, da pastora Regina, Senhor, que está lá no Paraguai, Senhor. Que Tuas bênçãos, Senhor, venham sobre este casal, que Tuas bênçãos, Senhor, como igreja, Senhor, que nós derramamos sobre eles, Senhor, realmente, Senhor, venha fortalecer cada vez mais a união, Senhor, deles, e que essa união, Senhor, como tem sido, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então. Amém, Marcelo. Obrigado, queridos. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe a semana de cada um, em nome do Senhor Jesus, Pai.